Hoje vamos considerar no estudo da lição a adoração ao sol. Primeiramente, irmãos, quero considerar com os irmãos que não é difícil adorar o sol. Veja, o sol tem uma aparição diária. O sol aparece de uma maneira majestosa, fulgurante, espanta a noite. O sol aquece. O sol derrete a neve. O sol provê a evaporação da água para formar nuvens e para que depois ela se precipite na forma de chuvas. O sol também revela as cores, o aspecto solar, forma o arco-íris. Sem uma revelação específica, irmãos, é muito fácil adorar o sol, considerar o sol como Deus. Por isso que povos primitivos e povos que não têm uma revelação bíblica adoram o sol. Adoram o sol, a lua, as estrelas, os astros em geral. Os povos antigos, que não tinham advertência profética, que não tinham orientação profética, normalmente adoravam o sol. O Egito adorava o sol, a Síria, a Pérsia, a Babilônia. Todos esses povos antigos, irmãos, tinham dentre os seus deuses o deus Sol. E, em muitos casos, como no Egito, o deus mais importante era o Sol. Infelizmente, irmãos, a adoração do Sol também se fez presente no povo de Deus. Em determinados momentos históricos, o povo de Deus, o povo de Israel, imitando seus povos vizinhos, também adoravam ou adoraram o Sol. O povo de Israel tinha legislação específica com relação a Deus, com relação a um único Deus, Criador do céu e da terra. O povo de Israel tinha orientação específica de que não eram as criações de Deus que eram deuses, mas sim o Deus Criador. Havia mandamentos específicos. Não terás outros deuses diante de mim. Mais ainda, não te prostrarás a eles. Mas veja, irmãos, o livro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16, a partir do verso 16. A idolatria e a adoração ao sol no santuário de Deus, no templo. Mas ainda havia idolatria, havia répteis, animais abomináveis, pinturas. E veja lá, então ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor. Isso é no pátio da casa do Senhor. E vi a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente, para o leste, para o nascer do sol. Veja só, irmãos, sacerdotes no templo, no tabernáculo, voltados de costas para Deus, adorando o sol. Segundo Reis 23:5, ainda diz assim: sacerdotes que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às estrelas. Práticas pagãs, idolatrias, práticas totalmente contrárias à ordem divina, aos mandamentos divinos. Ainda em Reis 23:11, cita cavalos que eram dedicados ao sol. Ao sol. A idolatria de Babilônia, idolatria patrocinada por Babilônia na Roma imperial e agora também na Roma eclesiástica. Como é essa idolatria? O que o sol tem a ver por isso? Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os princípios de Babilônia, incluindo a adoração do sol, entrariam na igreja durante uma era de concessões. A conversão inesperada de Constantino no início do quarto século causou alegria ao Império Romano. O imperador romano se converteu ao cristianismo. Constantino era inclinado a adorar o sol. Eduardo Gibbon, renomado historiador, escreveu: o sol era universalmente celebrado como o guia invencível e protetor de Constantino. Constantino sempre teve o sol como seu protetor e agora ele se converteu. Em 321 depois de Cristo, Constantino aproveitou
aprovou a primeira lei dominical que dizia, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Veja, o venerável dia do sol. Constantino considerava que o dia do sol deveria ser venerado. Esse dia do sol era o primeiro dia da semana. Essa lei, essa primeira lei que consta no Edito de Constantino, do ano 321 da nossa era, ela não obrigou as pessoas a guardarem o domingo, a guardarem o dia do sol, nem impediu de que guardassem o sábado, continuassem guardando o sábado. Mas veja, essa lei fortaleceu a observância do domingo na mente da população. A partir dessa lei, irmãos, as pessoas passaram a considerar domingo como um dia venerável, um dia santo. E aí a evolução da idolatria dominical, que podemos chamar da idolatria dominical. Veja ainda mais um texto da nossa lição. Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e concílios da Igreja, a estabelecer o domingo como único dia de adoração. Veja, irmãos, o sábado, primeiro o sábado, conforme o Senhor ordenou, depois o domingo, mas ainda sem mexer no sábado. Mas a evolução disso, irmãos, fez com que se obrigassem a guardar o domingo. E se esquecesse do sábado, e foi o que aconteceu. Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram a dar valor ao domingo. Veja só, o qual permanece até hoje para a maioria dos cristãos. Esse é um exemplo, irmãos, é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria aceita algo ou o pratica que isso se torna certo. Você vai dizer, mas as igrejas cristãs, todas elas praticamente guardam o domingo, observam o domingo, o dia do Senhor, como eles dizem. Qual é o dia do Senhor, irmãos? O dia do Senhor é o sábado, o santo sábado, estabelecido na criação. Nós ainda vamos ver um pouco mais isso na lição desta semana. Mas essa Babilônia mística, essa Babilônia eclesiástica, mudou o dia de guarda, mudou o dia que devia ser santificado, separado. E hoje você encontra no Catecismo Romano, se você procurar, em qualquer lugar o Catecismo Romano, lá o terceiro mandamento diz assim, guardar domingos e festas. Em total oposição ao quarto mandamento da lei de Deus, que é lembra-te do dia do sábado. Adoração ao sol. Travestida de adoração ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Isso não tem nada a ver, irmãos, com o dia de guarda. Portanto, devemos tomar cuidados. E nós que somos adventistas do sétimo dia. Do sétimo dia por quê, irmãos? Porque o nosso nome deve lembrar que nós somos observadores do sábado da criação, o sábado onde o Senhor Deus descansou, santificou e abençoou. Portanto, irmãos, a cada semana que a gente se apronta e vai para as nossas igrejas, nós estamos testemunhando para o mundo que o dia de guarda é o sábado, o santo sábado do Senhor.